Graça e paz, igreja. Amém? Tá feliz? Isso é ótimo. Vamos no nosso estudo, queridos. 1 Samuel, capítulo 8. Desculpa, 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo número 8. Vai trazer para nós as guerras de Davi. Nós vamos ver aí como Davi, nas suas guerras, ele conquistou muitas nações. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os sujeitou e tomou Meteg e Amá das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar por terra, mediu-os com uma corda, mediu 2 cordéis para os matar e 1 cordel para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Aleijou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e o felicitar por haver pelejado contra Hadadezer, havendo-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Ameleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Assim, Davi aumentou sua fama, quando, ao voltar de ferir os sírios, matou no Vale do Sal 18.000 edomitas, pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou Davi sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército. Josafá, filho de Ailiude, era o cronista. Zadok, filho de Aitube, e Ameleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era escrivão. Benaía, filho de Joiada, comandava os quereteus e os peleteus. E os filhos de Davi eram os seus ministros. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, bendito é teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler a tua palavra, de estudá-la, mas pedimos a ajuda do teu Espírito Santo. Fala conosco e nos ajuda, Deus, a tirar lições para a nossa vida diária a partir do que nós acabamos de ler. Muito obrigado mais uma vez, te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Capítulo pequeno, como vocês viram, 18 versículos, e que relatam as guerras que o rei Davi venceu. Um breve resumo, nós vamos, a partir do capítulo 5, nós vamos ver que no capítulo 5, Davi se firmando como o rei de todo Israel, e depois mostra Davi lutando contra os filisteus. Ali ele se firma, todo o Israel se junta e pede, e fazendo aliança com Davi, então se tornando um reino só. Logo em seguida, no capítulo 6, dá uma parada de falar de guerras, e nós vamos encontrar Davi trazendo a arca para Jerusalém. O capítulo 7 mostra Davi, o próprio capítulo já começa dizendo que Davi
estava em descanso dos seus inimigos. Então o capítulo 7 dá uma parada de guerras e de qualquer outra coisa e mostra Davi intentando construir o templo e Deus falando para ele que ele não ia construir, né? Não era para ele, mas era para o filho dele essa construção. E agora o capítulo 8 ele volta a falar de guerras, né? Os estudiosos da Bíblia, todos eles notam que parece que o capítulo ficou fora de lugar, na verdade. Obrigado, viu, irmão? Parece que ficou fora de lugar, porque a gente sabe que a Bíblia Sagrada ela não existia, ela escrita, ela era oral, né? Os ensinos todos eles eram passados de maneira oral. Então eles pensam assim, coisa estranha, né? Ao mesmo tempo que estava falando de um assunto, pula para falar de guerra. Mas não importa, querido, se está fora ou não, o que a gente nota é que o capítulo 8 vai começar. Depois disso, Davi derrotou os filisteus. Depois disso o quê, né? Fica a questão. Depois disso o quê? Se for depois, na verdade, do fato que está registrado no capítulo 7, fica muito claro que foi depois que Davi, então, quis construir um templo para Deus, um lugar para a arca, né? Um lugar de culto, e Deus diz para ele, você não vai fazer, quem vai fazer é o seu filho. Né? E Deus ali termina o capítulo 7, dando para Davi promessa de que ele teria um filho, ou sempre teria um filho que reinaria em Israel. Aí a Bíblia vai dizer, depois disso, né? Depois disso é que vem então os acontecimentos do capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e aí o texto continua falando para nós. Mas então, capítulo 8 vai mostrar Davi de volta às suas guerras, né? O que nós vimos no capítulo 8, irmãos, está tudo resumido aqui, ó, neste slide. O que nós encontramos aqui? Encontramos Davi, irmãos, dominando de norte a sul, de leste a oeste, tá? Aqui, claro que são fatos que já haviam acontecido, porque não há muito detalhe nas narrativas, a gente sabe também que não é uma sequência, tipo, Davi foi combater essa cidade, saiu daqui, foi para outra, a gente vê que é uma narrativa dos fatos. Mas a gente nota que ele, então, no capítulo 8, mostra para nós que ele conquistou, né, o seu reino conquistou quase todos os arredores de Canaã. Ele conquista a Filístia, que fica a oeste, né, do rio, a oeste do rio, a oeste do reino de Judá. Né, ele conquistou a Filístia, né, os filisteus, isso nós podemos encontrar no versículo 1. Depois ele vai e conquista Moabe, que vai ficar a leste. É bom lembrar, irmãos, que Moabe foi onde Davi deixou seus pais, no capítulo 22, do versículo 3 do capítulo 22, mostra que Davi chegou e pediu ao rei de Moabe, posso deixar meus pais com vocês? E ele deixou seus pais, seus parentes. E não há relato depois disso se eles saíram de lá, se eles morreram lá, o que aconteceu. Mas a verdade é que algo aconteceu entre 1 Samuel capítulo 22 para 2 Samuel 8 aconteceu, porque a Bíblia diz que Davi foi lá e derrotou os moabitas. Ele derrotou os moabitas e os pais deles estavam onde? Né? Depois você pode ler lá o capítulo 1 Samuel 22, versículo 3, você vai ver que ele deixa os pais dele lá. Então anos se passaram, né? E aí mostra para nós então ele também, né, dominando sobre Moabe, que fica a leste. Depois ele vai e domina também Zobá, Síria e Amate, que fica bem ao norte. Eu coloquei no mapa depois para vocês verem. Vai ficar bem ao norte, né? Existe aqui um acontecimento no versículo 2, que diz assim: também derrotou os moabitas, fê-los deitar por terra, mediu-os com uma corda, mediu 2 cordéis para os matar e 1 cordel inteiro para os deixar com vida. O que isso quer dizer? Absolutamente não dá para entender nada. Olha, mediu 2 cordéis para matar e 1 cordel inteiro para os deixar com vida. Isso aqui, irmãos, é algo muito complicado. Ninguém que eu olhei, que eu estudei, que eu procurei, soube explicar o que é isso. Eu estudei com os rabinos, tá? Eu estou estudando o Velho Testamento com os rabinos que sabem o Velho Testamento melhor do que qualquer um de nós. Tudo que eles entendem é que isso aqui pode ser um tipo de sorteio, igual uma loteria, um sorteio para ver quem ele matava e quem ele não matava. Não tem uma explicação. Estou falando para vocês, é porque se alguém perguntar, mas o que é isso aqui, pastor? Ninguém sabe. Ó, mediu 2 cordéis para os matar e 1 cordel inteiro para os deixar com vida.
tipo um sorteio mesmo, né? Aquele sorteio do palitinho, né? Você vai fazer, ó, quem pegar de tal cor morre, quem pegar de outra tal cor não vai morrer. Por quê? Aí vai dizer logo em seguida que ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe impostos. Quer dizer o quê? Que nesse sorteio não morreu, porque eles ficaram para pagar imposto, para pagar tributo. Então a gente vê que Davi não matou, porque sobrou gente para pagar tributo. Lá na frente nós vamos ver que outros povos também viraram, tiveram suas vidas preservadas e passaram a pagar impostos. Então Davi estava literalmente dominando, porque ele mata alguns, mas não todos, e deixa outros com vida, e esses que ficam com vida vão pagar impostos, tá? Paga impostos, paga tributo para Israel. Então ele estava ali estabelecendo um reino, um domínio, né? Ele estava dominando toda aquela região que na verdade pertencia a Israel por herança, né? É a terra que Deus havia dado. Então aí Zobá, a Síria, né? Síria e Amate, fica lá ao norte, lá em cima, nós vamos ver no versículo 3 e o 5, mostrando como foi a façanha, né, de ele ter matado essas pessoas. Chega ao ponto, irmãos, do versículo 5 dizer que quando os sírios de Damasco vieram socorrer Hadadezer, o rei de Zobá, Davi vai e mata 22 mil homens deles. Então ele estava fazendo um estrago, na verdade, e claro, a Bíblia não oculta isso, né? No versículo 6 e depois no versículo 14, está lá o finalzinho dos versículos dizendo assim: o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Então Deus estava com Davi e dava vitória a ele, né? Não é à toa que está escrito para nós isso. E depois ele vai também dominar Edom, que fica ao sul, versículo 6, né? Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, né? E os sírios, a Síria de Damasco e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. O Senhor dava a Davi toda a vitória em todo o tempo, Deus estava com ele. Um detalhe, ele não conquista, irmãos, toda a terra de Canaã. Davi não vai conquistar toda a terra de Canaã, né? De forma alguma nós vamos ver isso. Mas ele domina os arredores, né? Olha para você ver só um pouquinho dos números. Ele tomou 21.600 homens de Zobá, versículo 4 mostra para nós, e ele matou da Síria 40 mil homens, verso 5 e o verso 13. Assim Davi aumentou a sua fama, quando ao voltar de ferir os sírios, matou no Vale do Sal 18 mil homens dos Edomitas. Então ele faz um estrago, ele faz uma matança terrível. E agora eu vou colocar no mapa para vocês verem, irmãos, como é que as áreas, né, que Davi... Lembra que o reino de Judá ficava aqui embaixo, ó, o reino de Judá ficava aqui embaixo e de Israel ficava nessa região aqui, daqui para lá, que Israel pertencia. Quando, na verdade, deixa eu voltar no capítulo aqui para vocês verem, quando dominava Saul, quando Saul era o rei. A partir do capítulo 5 é que Israel se junta com o reino de Judá, que é embaixo, onde Davi dominava. Então veja bem, as cidades estão todas aí, olha. A Filístia era esta região, que eu sempre gosto de lembrar para os irmãos e mostrar que é a famosa faixa de Gaza, né, onde tem sempre briga. Depois nós vamos ver os Moabes, onde ele deixou os pais dele quando ele foi para a guerra. Davi deixou com os pais deles, ele vem e também assume, né, e domina Moabe, primeiro filisteus, segundo o texto que nós acabamos de ler, primeiro os filisteus, depois ele vai e domina Moabe, versículo 2. Depois ele vai cá em cima e domina essa áreazinha chamada Zoá. Isso aqui está no Zobá, desculpa. Isso aqui está no versículo 3. Está vendo? Ó, Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Então ele assume essa região também e ele vai construindo o reinado de Israel. Depois ele vai destruir Síria, vai destruir Amate. É Amate que está ali? Meus olhos só enxergam de longe. Amate, e depois aqui embaixo Edom. Assim ele fixa, irmãos, todo o reino, todo o reino de Israel. Tá vendo? Esse é o domínio de Israel. Esse é o domínio
que Davi hoje assume. Depois desse reino, com o filho dele, Salomão, ele vai expandir para cá, ó, tá? Ele vai expandir para cá, tá vendo? Ele vai crescer ainda mais o reinado de Salomão. Israel, por enquanto, fica com essa região e ele não conquista, isso fica claro para nós, que ele não vai conquistar todos os reinos. Ele vai conquistar parte e o filho dele, e mais para frente tem mais guerra, nós vamos ver ele conquistando também. Versículo 6 vai mostrar ele dominando a Síria. Versículo 9 vai mostrar dominando Amate, né? E cá embaixo, o versículo 14, ele dominando Edom, assumindo, né, também a terra dos Edomitas. Então esse ficou sendo o domínio de Israel no tempo de Davi e dentro desse capítulo 8. Ficou muito bom porque deu para a gente localizar esses lugares todos na Bíblia Sagrada, no mapa. Um detalhe importante, irmãos, é que também ele estabelece, ele vai, assume os lugares, derrota, mata gente, deixa de gente viva, e ele começa a pegar ouro ou prata como despojo, e vai se juntando a enorme riqueza, ao ponto de quando veio Toi, rei de Amate, e viu as grandes vitórias que ele estava conseguindo, ofereceu ali paz e aliança. Ficaram vivos, né? Ele domina a região, mas não mata. Aí ele oferece muitas coisas, ouro, prata, então ele vai estabelecendo o reino dele nessa região, dominando, claro, causando terror, causando medo, e dominando e já deixando o caminho para o filho dele, que vai reinar com sabedoria e vai adquirir muito mais riquezas. E aí, a partir do versículo 15, nós vamos encontrar que Davi, além de ser um grande homem de guerra, ele também era um administrador fora de série, né? Além das características que ele tinha como salmista e tal, ele era um administrador fora de série, porque a partir do versículo 15 desse texto que nós lemos, começa a mostrar ele estabelecendo justiça, né, juízo, julgando, e ele colocando um grupo administrativo junto com ele. Olha o que diz o versículo 15: reinou Davi sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Isso é papel de um governante, né? De uma autoridade que governa, não apenas de quem mata, de quem é homem de guerra. Então ele estabelece justiça, ele faz justiça para todo o seu povo. E aí o versículo 16 vai começar a citar nomes de pessoas que fazia parte da equipe administrativa. Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército, tá vendo? Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Ameleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías era escrivão. Então a gente vê ele montando lá, a Bíblia registrando para nós que ele tinha um corpo administrativo. Para a gente não ter aquela ideia, era só um homem de guerra, como na vez passada, no estudo passado, eu fiz questão de falar para os irmãos que ele não era simplesmente um matador, né? Ele não saía matando, não, ele orava a Deus, devo ir, não devo ir, às vezes Deus falava para ir, às vezes falava que não, ele era um homem sensível, ele não saía matando. O grande exemplo é que ele não matou Saul, sendo que não havia ali nenhuma recomendação de Deus para que ele não matasse, mas ele não matou. E agora a gente vê essa característica nele, bem clara, né? A partir do versículo 15. Fez suas guerras, matou gente, fez muita coisa, mas era um governador, era um governante, aliás, era um rei que administrava. E aí termina dizendo, irmãos, verso 18, Benaía, filho de Jeoiada, comandava os quereteus e os peleteus, e os filhos de Davi eram os seus ministros. Então até os filhos dele estavam lá, trabalhando com ele, né, no reinado, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta que cabe bem aqui nessa hora. Um político pode colocar um parente dele para trabalhar lá dentro? Mas por que Davi fez isso aqui? É o sistema de governo, tá? A monarquia é assim, mas nós hoje vivemos uma democracia, aí é diferente, não pode. Tem lei que chama a lei esqueci o nome agora, como é que chama, gente? Você colocar um parente seu lá, nepotismo, tá? Chama nepotismo. Eu estou te perguntando isso porque o estudo do Velho Testamento, ele nos leva a ver tudo isso e fazer nossas comparações. Se não você vê isso aqui, você vai notar, peraí, eu não podia ter colocado filho? Podia, que na monarquia é diferente. Muito pelo contrário, na monarquia passa
de pai para filho, né? As pessoas vão assumindo o príncipe, né, pela idade, enfim, por várias razões, ele é que vai reinar no lugar do pai, da rainha, é assim que funciona. Então, só para te esclarecer, os filhos dele eram seus ministros. Bem, para quem já estudou a Bíblia, sabe, esses ministros vão dar um problemão para ele lá na frente, que misericórdia, vai dar problema demais, a filharada dele. Mas um detalhe, Deus havia dito que o rei não deveria ter muitas mulheres para que as mulheres não fizessem pecar, e nós lá sabemos que o Davi tinha mais de 6 mulheres. Ele arrumava a mulher doidada e muitos filhos, né? Então aí a gente vê, né, que ele vai colher isso lá na frente, não vai ser nada bom para ele. Amém? Assim a gente termina, né, o capítulo 8. Podemos concluir, irmãos, que Davi escolheu viver perigosamente desde que ele saiu de trás das manadas de seu pai e derrotou Golias, o gigante filisteu. Por isso Deus o capacitou para a guerra e não para construir o templo, como nós acabamos de ver neste capítulo, um homem de guerra. Mas por que então você acha que Deus falou, não constrói o templo, né? E lá na frente Deus vai falar porque ele tinha muito sangue na mão? Está claro no capítulo 8, o homem fazia guerra e dominava e ia para frente e administrava bem e matava uns, deixava os outros como pagador de imposto. Enfim, ele de fato era um homem cujo ministério era guerra. Claro que tem lá um ministério também de louvor bonito, né? Um salmista incomparável, mas a gente vê que cada coisa no seu lugar, a gente não pode ser tudo ao mesmo tempo. Então Deus o escolheu para isso. E como a gente sabe que ele escolheu viver perigosamente, por quê? Porque é ele quem vai e inventa aquela história lá de matar Golias, e Deus honrou e matou Golias. Então a gente vê que ele era um homem ousado, de coragem, era o chamado dele. E aqui a gente vê isso muito claro, Deus fazendo isso com ele. Então, se você, irmão, é ousado numa área, se você tem prazer de trabalhar numa área, vai acontecer que Deus vai te capacitar naquela área. A gente não precisa querer trabalhar numa área que não é nossa. Tem um punhado de gente que... Aliás, um punhado de gente não. 90% das pessoas da igreja me pedem para vir para o louvor. Por que será que vai para o louvor? Não, meu filho. Você tem que descobrir uma área que é sua, que te faz... Você faz com prazer e Deus vai te capacitar nela. Louvor, todo mundo quer louvor. Depois vem para o louvor, não aguenta o louvor. É estranho, né? Vem para o louvor e não aguenta o louvor, não aguenta ensaiar, não aguenta aprender as músicas. Só para você ter noção, eu quero dizer aquilo bem claro, ó. Davi escolheu viver perigosamente, você viu? Ele falou, eu mato esse Golias, esse Golias está insultando o exército de Deus, então eu vou lá e mato. Um homem de coragem. Aí Deus faz o quê? Capacita ele para a guerra. É assim, amém, irmãos? Estão entendendo o que eu quero dizer? Quando eu citei o exemplo do louvor, só para vocês terem noção, quase todo mundo quer cantar em igreja. Mas se é a sua área, é essa área, Deus vai te capacitar. A gente precisa ter essa visão do reino de Deus, colocar o nosso coração para servir na área que a gente sabe que a gente vai e vai ter ousadia. Por uma razão, irmãos. Nem tudo na obra de Deus, o princípio é fé. Nem tudo. Tem gente que pensa, tudo é fé, tudo é fé, tudo é fé, tudo é fé. Olha bem, quando Deus falou com Abrão, nem era Abraão ainda, era Abrão. Sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Olha bem, irmãos, isso aí, onde está a fé nesse negócio? Deus falou, vai para um lugar que eu te mostrarei. O que ele fez? Fez a mochila e começou a andar. Você está vendo? Você está entendendo? Eu disse aqui um dia que Deus não nos dá a revelação por completa. Ele dá a revelação necessária para que você faça determinada coisa. Então a revelação necessária era, sai do meio do teu povo, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Futuro, eu não vou te mostrar agora, mas pega Moambe e sai. E ele saiu. A revelação era só essa, pega a tua mochila e vai embora. Mas Deus não falou para onde. E muitos de nós estão querendo a revelação completa, irmão. A gente quer já ver o futuro 20 anos atrás. Não, meu filho, escuta Deus. O que Deus está te dizendo agora para você fazer? Então, sai e faça aquilo. É isso que eu quero dizer. E depois nós vamos encontrar isso que nós estamos podendo concluir hoje. Olha, o camarada quis construir o templo, Deus falou, você não vai. Mas olha como é que ele era na guerra. Mas por que ele era na guerra? Nós lemos lá, o menino era franzino, ficava lá só no pasto cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos dele ficavam na guerra. Ele vai lá para visitar os irmãos e acaba matando um gigante que tinha anos que confrontava Israel.
Deus certamente olhou e falou, esse camarada gosta de viver perigosamente, então eu vou capacitá-lo para a guerra. Amém, igreja? Estão entendendo? O que eu estou fazendo para vocês é só uma interpretação dos fatos e te esclarecendo, fazendo uma junção do que aconteceu lá atrás com o que está acontecendo agora, para a gente crescer e pegar isso e tirar um ensinamento para nós. O ensinamento é esse. Deus sabe e está de olho em nós. Qual área que é na nossa vida espiritual? Ele vai nos capacitar naquela. O que não der para a gente ficar arriscando e indo pelo caminho do boi. Tá? Caminho do boi, já falei para vocês o que é. O boi lá na roça, um dia você vai na roça e olha, um pasto inteiro, ele escolhe um caminho. E aquele caminho, eles passam tanto nele que fica limpinho, costuma até fazer buraco. Então tem gente que vai pelo caminho do boi, gente. Tem gente que tem uma reta para cá, mas ele vai no caminho do boi, todo mundo vai, eu vou. Então, nas questões espirituais, você não pode ir no caminho do boi. Você tem que ir pelo caminho que o Senhor te mostra, porque o teu caminho pode ser diferente do caminho do outro, teu chamado é diferente do outro. A área que Deus quer te usar é diferente da área que Deus quer usar o outro. Mas não, todo mundo vai no caminho do boi. Ah, louvor, eu quero esse tempo de louvor. Eu acho até bonito o processo, porque quer e depois não aguenta. Não é porque não aguenta, não tem nem tempo, não consegue achar tempo. Então fica uma coisa assim, a gente vai passando os anos e não dá, irmão, não podemos perder tempo, tá? A gente precisa remir o tempo porque os dias são maus. Amém, igreja? Assim a gente encerra então o capítulo 8 e Deus dando graça, na semana que vem a gente estuda o capítulo 9. Amém? Obrigado, Deus, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Peço que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, nos ajudando a nela meditar, e que os ensinamentos da tua palavra, Deus, criem raiz no nosso coração, e seja para a bênção na nossa vida. Obrigado, mais uma vez eu te agradeço. Peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa, que o Senhor nos abençoe nessa viagem que nós vamos fazer, ó Deus, como nós precisamos da tua ajuda nessa viagem. Obrigado, mais uma vez, guarda nossos familiares, Pai, que o teu Espírito Santo conforte o coração de todos eles neste momento difícil. Mais uma vez, te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Deus abençoa em nome de Jesus.